Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós vamos começar uma nova série dentro do encargo que o Senhor nos tem dado, e o tema dessa série será Vigiai e Orai. Podemos ver que o Senhor Jesus, em Marcos 13:33, nos diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aqui nós podemos ver de uma maneira bastante clara o Senhor falando: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque esse é o caminho, essa é a maneira de nós esperarmos pelo Senhor. E Lucas 21:36, vimos no passado, o Senhor falou: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, esse mandamento do Senhor, vigiai e orai, é um mandamento para os tempos finais. Nós não vamos abordar de uma maneira doutrinária. Nós vamos abordar dentro da experiência do dia a dia, nos mais diversos aspectos do nosso viver. Como essa palavra do Senhor, vigiai e orai, é uma palavra prática. É algo que nós devemos aplicar para os dias de hoje, enquanto esperamos pela sua vinda. E a primeira aplicação desse tema, vigiai e orai, será sobre o assunto ansiedade. Porque nós vimos em Lucas 21 o estado psicológico, os sentimentos que tomam conta das pessoas no meio das calamidades, no meio das incertezas. E nós sabemos que a ansiedade é algo que aflige o ser humano, principalmente nos dias de hoje. Mas louvado seja o Senhor, porque nós temos o Senhor e nós temos a palavra de Deus. Então, vamos começar agora tocando sobre o foco da ansiedade. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 25. Aqui diz, o Senhor Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nesse versículo, nós podemos ver que o Senhor sabe que na nossa natureza humana nós temos o problema da ansiedade. Não é algo que o Senhor desconhece, o Senhor conhece. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos diz: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. O Senhor nos conhece, Ele sabe o que nós sentimos. Amado irmão, amada irmã, o Senhor sabe o que você está sentindo. E Ele então vem falar a você e a mim: não andeis ansiosos. Ansiosos por quê? E aqui ele mostra 2 pontos. Vamos continuar a ler o versículo. Pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Aqui o Senhor diz claramente, nos mostra claramente a ansiedade devido a dois fatores. Primeiro, aqui diz, pela vossa vida. Segundo, pelo vosso corpo. Aqui está o fundamento. Nós sempre temos ansiedade pela nossa vida e pelo nosso corpo. E nós podemos ver, naquela época, o Senhor Jesus aplicou na questão da ansiedade pela vida, no comer e beber, e na ansiedade pelo corpo, na questão de vestir. Claro, nós precisamos, para vivermos, precisamos comer e beber. E cuidar do nosso corpo, nós precisamos de vestimentas para nos dar o calor, a proteção ligada à nossa saúde. Então, amados irmãos, amadas irmãs, podemos ver como a palavra do Senhor é uma palavra sábia, cheia de luz, e é uma palavra sempre atual. Então nós temos a preocupação pela vida e a preocupação pelo corpo. Não é isso que estamos vivenciando hoje? A preocupação pela vida é a parte econômica. Não é isso que nos traz muita ansiedade? Como vou viver, como vou sobreviver no meio dessa pandemia, dessa crise econômica que abateu sobre o nosso país? Essa é uma preocupação. Outra preocupação que gera ansiedade é pelo nosso corpo, pela nossa saúde. Foi o que nós ouvimos. Tem duas grandes ondas. A questão da saúde física e a questão da saúde econômica. Se nós aplicarmos a palavra do Senhor Jesus para nós hoje, como nós poderíamos usar esse versículo? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelo aspecto econômico, pela parte financeira da vossa vida. Não andeis ansiosos pelo vosso corpo e pela sua saúde na questão do coronavírus. Não se preocupe, não andeis ansiosos. E em Lucas 12, 29, nós podemos ver o Senhor falando esse mesmo assunto, dizendo assim, Lucas 12, 29, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Aqui fala de nós nos entregarmos a inquietações, a nós indagarmos. A questão da pergunta, como será? E nós nos entregando a inquietações. O Senhor está falando para nós, não faça isso. Não faça isso. Vamos continuar então em Mateus capítulo 6. No versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? Preste atenção aqui. O Senhor nos diz, observai. Observar está ligado a vigiar. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui o Senhor está passando uma mensagem preciosa para nós. Ele disse, vosso Pai. Então o Senhor está falando para nós. Por que você não deve andar ansioso? Porque você tem um Pai celestial que sustenta
as aves, não vai sustentar você? E aqui diz também, não valeis vós muito mais do que as aves. Aqui mostra do seu valor. Então, tem duas coisas que nós precisamos prestar atenção. Primeiro, nós temos um Pai. Segundo, nós temos valor para esse Pai. Amado irmão, amada irmã, não fique ansioso. Você tem um Pai e você tem valor para esse Pai. Louvado seja o Senhor. Continuamos amanhã.